Nós estamos começando agora o programa Adoração em Família. É um privilégio ter você conosco, nos acompanhando nesse programa que deve durar várias semanas, quando estaremos estudando juntos o livro Conduta Sexual. Hoje vamos estudar o primeiro capítulo, Fatos e Princípios Importantes. E para isso nós temos dois convidados, dois pastores entre nós. Pastor Giovanni Félix de Souza e pastor Geraldo Magela Tostes. Prazer ter vocês aqui, muito bom que vocês estão conosco. Sempre antes de entrarmos no tema propriamente dito do dia, nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito importante, que é o culto da família. Como vai o culto da família na sua casa? Está firme, está de pé, como diz a palavra de Deus, como diz a orientação de Deus, 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde? Pastor Giovanni, quando a gente fala culto da família, o que vem à sua mente? Eu me reporto à minha infância, quando minha mãe nos reunia, eu e meu irmão, para estudar a Bíblia. Ela contava histórias, as belas histórias da Bíblia, e aquilo marcava aquela coleção. Ela pegava o livro e ia mostrando para a gente, contando a história. Eu entrava na história. E aquilo me influenciou muito, porque aquelas histórias foram moldando o meu caráter e a minha vida. E eu acredito que hoje a minha decisão de ser pastor foi influenciada por aquele culto, por aqueles momentos que eu passei com a minha mãe, aos pés dela. Pode ser que a criança que você tem sobre o seu colo seja um futuro pastor, uma futura líder da Igreja de Deus, um futuro líder da Igreja de Deus. Como é importante plantar na mente das crianças os princípios da Palavra de Deus, cedo, e até quando for adulta não vai se desviar disto, diz a inspiração. Então agora ao estudo do livro Conduta Sexual, capítulo 1. Quais são os 3 principais benefícios do casamento? Página 8, lá, primeiro parágrafo. Pois então, pastor, são 3 grandes benefícios. Primeiro diz aqui, preservar a pureza e a felicidade do gênero humano, prover as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física e intelectual da pessoa. Ou seja, o casamento, entre várias coisas, ele coloca limites na minha vida, né? Tem coisas que um casado não pode fazer. Isso é bom. E preserva a pureza da pessoa. Né? Preserva a felicidade, você viver junto com alguém, né? Que coisa boa. É maravilhoso realmente, né? Agora, se é tão bom assim, qual deve ser a duração do casamento e por quê? Página 9, primeiro parágrafo. Pastor, os amigos devem ter estudado isto hoje e viram ali a preocupação de Deus que o casamento fosse uma união para toda a vida. Toda a vida. Por quê? Ele tem um simbolismo eterno. Ele simboliza a união de Cristo com a sua igreja. Então não tem esse negócio de vamos casar para ver se vai dar certo. Não, vamos nos juntar primeiro para depois casar. Tal, né? Casamento é algo que Deus deseja que seja até a morte mesmo. Eu costumo dizer que o casamento, antes de ser uma união sentimental, é uma união espiritual. Tem a ver com Deus. Na verdade é uma união a 3, né? Exatamente. Marido, esposa e Deus. Tanto é que você faz o voto diante de Deus. E eu acho tão gostoso quando esse voto é feito dentro da igreja. Há um simbolismo em você estar dentro da igreja. Parece que há uma tendência de a gente levar a cerimônia para fora da igreja. E talvez seria bom a gente ver uma tendência em sentido contrário, trazendo a cerimônia de voto para dentro da igreja. Porque casamento é religioso, né? É algo que nasceu no plano de Deus, né? Alguns pensam que levando o casamento para fora podem ter alguns excessos. Não, se eu posso fazer alguma coisa que dentro da igreja não poderia. E se pensa assim, já começa errado. Já começa errado. É chamar Deus mesmo, é ajoelhar, orar. Deus, vem habitar na minha casa, né? Qual é a única circunstância em que alguém pode desfazer um voto matrimonial? Na verdade, são 2 circunstâncias. Primeiro, somente a mão da morte pode desatar o laço. Diz ali, página 9, segundo parágrafo, né? Somente a mão da morte pode desatar o laço, né? Mas, na verdade, tem mais uma circunstância. O adultério, né? Jesus deu abertura ao adultério, né? Mas não obrigação, não é obrigado a separar. O ideal é perdoar, né? Mas o adultério dá direito à pessoa de se casar novamente. Agora, por que a gente deve ter tanto cuidado antes de casar, pastor Giovanni? Como nós falamos anteriormente, o casamento ele simboliza uma união eterna. Quando você tomar aquela decisão, você está tomando diante de Deus, como o senhor falou.
Eu tenho que considerar se realmente aquilo vai estar honrando a Deus. A minha união é uma união conforme a vontade dele. Eu estou preparado para isso. Pois é, então aí tem algumas perguntas que a gente tem que fazer. E o livro fala de algumas perguntas. Que perguntas são essas? Eu tenho aqui as perguntas bem destacadas aqui. Façam a si mesmo as perguntas. Essa união irá me ajudar na escalada para o céu? É para cima ou é para baixo? Está me levando para cima ou para baixo? Né? Ela irá fazer crescer meu amor a Deus? E será útil para a minha vida? Pois tanto é um relacionamento com Deus e um relacionamento Então não é apenas a minha atração física, um sentimento que eu tenho por uma pessoa, prazer que deve servir de critério. Sim, isso está me levando para perto de Deus. Eu me lembro meu pai dizia, filho, você vai escolher alguém para casar, busca alguém melhor que você. Uma pessoa mais firme nas coisas de Deus que você. Uma pessoa que puxe você para Deus. Não uma pessoa que você tem que ir pela vida arrastando para ir para a igreja, arrastando para fazer o culto da família. Uma pessoa que vai ser um tropeço na sua vida espiritual. É verdade. Nós vemos essa experiência na história de Ló. Pois é, a esposa. Ló, a esposa dele, o conduziu a situações tão difíceis que ele chegou a perder a sua E o livro mostra isso família. claramente aqui, né? Ela era quase uma descrente. Não era descrente, mas era quase. Então, por falar em descrente, como Deus considera o casamento com pessoas que não têm compromisso com Ele? Pastor, essa frase aqui é muito forte, olha só. Que página que está? Está na página 11, no segundo parágrafo, bem no meio. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. Isso é a voz de Deus que está falando. Muito então, sério, Deus né? proíbe, não é? Pô, e se casamento é proibido, e o namoro? Com certeza. Para que serve o namoro? O namoro é para justamente casar, né? E Se já namoro, começa errado, aí se namoro não é para casar, é para pecar. Você está namorando para quê? E Namoro o casamento é para casar. começa quando? Claro. Todo tem um início. O início é o namoro. É todo início É do a primeira processo fase que do vai processo que parte desenrolar da no relação entre duas casamento. Né? pessoas. Bom, qual é o preparo que a gente deve ter para o casamento? Página 9, quinto parágrafo. Fala ali do preparo. Isso é muito importante. Pastor, o preparo é o seguinte, olha só, para os deveres e encargos do mesmo. Principalmente hoje, muito casamento é precipitado, né? Pessoas imaturas, pessoas jovens, né? Precoces, né? Não são aconselháveis, diz aqui. E muitos nem consultam a Deus, vão logo casando e achando que vai dar certo, e depois Deus vai abençoar. Não, não é assim. Precisa ter segurança material, precisa ter um emprego. Claro, a pessoa tem que estar alguma... madura emocionalmente, espiritualmente, né? E às vezes muito casamento infantil de crianças, né? E isso tem tudo para dar errado. São pessoas às vezes muito românticas, já percebeu? Enche o casamento com muita nostalgia. E aí quando vem as dificuldades, quando vem as necessidades de adaptação, a pessoa fala, eu não quero, não era isso que eu sonhei para mim. Mas o casamento é uma adaptação. Verdade. O casamento é uma constante adaptação diária. E a pessoa que fica com aquela questão romântica, ela vai ter prejuízo. Agora, voltando à questão da união com incrédulos, com pessoas que não confiam em Deus, por que Deus leva tão a sério esse assunto de casar com incrédulos? Quais são as consequências Interessante, disso? pastor. Vamos supor que são duas pessoas que temem a Deus, mas que têm uma religião diferente. Isso deve acontecer? Não deve acontecer. Porque se a pessoa teme a Deus de uma forma... A pessoa diz que teme a Deus, às vezes, mas não aceita as verdades completas da Bíblia, todos os mandamentos de Aí Deus. Tem horários diferentes, tem princípios envolvidos, tem um estilo de vida por trás disso, né? E tem... O filho vai ficar confundido, aí cada um vai pensar de uma forma, uma doutrina diferente, então não é aconselhável. E pastor, e Deus leva a nossa salvação, a salvação das pessoas que estão nos assistindo tão a sério, que Ele não coloca em risco por nada. Não é? Ele não vai colocar a sua salvação. Ele fala, não vos prendais a um jugo desigual. E no último parágrafo, me permite só ler esse aqui. Que bom ler, porque é forte isso aí. Eu queria deixar esse parágrafo, diz assim, ó, Satanás procura constantemente fortalecer o seu poder sobre o povo de Deus. Como? Induzindo a entrar em aliança com aqueles que pertencem às forças do mal. Então eu pergunto, o senhor sabe quem faz parte das forças do mal? Eu sei, você sabe? Nós não sabemos. E Deus fala, então, por isso... Às vezes pode até ser um membro da igreja. Membro da igreja. Mas faz parte das forças do mal. Então, Né? Por isso é importante consultar a Deus antes, né? Você orar, buscar a Deus, né? E aí isso vai lhe ajudar tremendamente para você não entrar numa fria espiritualmente falando, né? Bom, muito obrigado a vocês que estiveram com a gente hoje no estudo do Adoração em Família. Estudamos o capítulo 1 do livro Conduta Sexual. Eu quero convidar você para nos acompanhar nas próximas semanas, quando vamos estar estudando outros capítulos desse livro. Vai ser uma jornada inesquecível
de crescimento espiritual, de fortalecimento da sua vida espiritual. Que Deus abençoe os seus relacionamentos, a sua vida, seu casamento, sua família, enfim. Que Deus esteja com você. Um abraço e até o nosso próximo encontro.